E sabe, a alegria, ela tem um poder. Eu me lembro, anos atrás, quando um comediante muito famoso aí, ele ganhou como o deputado mais votado do estado de São Paulo. Quem lembra que era ele? O Tiririca. E interessante, porque quando ele estava fazendo ali, né, o momento político, ele só falava gaiatice. Porque, gente, a alegria, ela tem um poder. E me chama a atenção nesse vídeo que essa mãe, ela apelou. Geral, não apelou? Ela apelou dentro de casa. Será que se essa mamãe tivesse aproveitado essa oportunidade e tivesse rido junto com eles, o vídeo também não seria muito interessante? Se ela tivesse dado boas gargalhadas nesse momento. Mas quantas vezes eu e você, dentro de casa, às vezes a gente não tem aproveitado algumas oportunidades, ou na vida em geral. E hoje eu quero compartilhar com você sobre o tema dessa palavra, caminho para a alegria diária. Eu queria que você falasse após mim, diga caminho para a alegria diária. Vamos fazer mais uma oração? Senhor Jesus, nós te agradecemos, te louvamos, amado, por esta manhã, por essa tarde. Estamos aqui na tua casa, obrigada por essas mulheres maravilhosas. Obrigada porque tu estás falando conosco. Ministra a tua palavra neste momento com poder, com graça, com autoridade. E nós oramos que a partir de hoje, desse congresso, desta conferência, as nossas vidas não sejam mais as mesmas. Declaramos que toda voz contrária do teu Espírito se cale, seja emudecida nessa hora, e que somente a sua voz se faça ouvir neste lugar. Que os teus anjos já comecem a trabalhar aqui. Oramos agradecidas em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Eu quero te fazer um desafio depois, de você fazer um estudo bíblico sobre alegria. Quantas situações e quantos versículos a Bíblia fala sobre alegria. Mas eu quero citar para você alguns hoje aqui. A gente já pode colocar aí, olha o que diz Gálatas 5:22. A alegria ela é citada como o segundo fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Fala comigo, alegria. Agora dá para falar assim, alegria. Vamos mexer esses músculos da face aqui, vamos lá. Alegria. Muito bem. E paz. Vamos ver o próximo versículo, Romanos 14:17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz. E no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. Olha o que diz Provérbios 17:22. A alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Sabe? Há uma alegria que Deus quer que eu e você, a gente desfrute diariamente. E essa alegria, ela seja contagiosa. Porque a alegria, ela é um fruto do Espírito Santo. Há muitos anos atrás, eu me converti, há uns 35 anos atrás ou mais, eu me lembro que as pessoas que ficavam na porta da igreja para recepcionar a gente, elas ficavam com a cara fechada. Ai, Senhor! E antigamente ser crente era ser rígido, era ser muito sério, mas é tão bom que os tempos mudaram e uma igreja avivada como essa, glória a Deus. É tão bom quando a gente chega na igreja e o pessoal está sorridente, feliz, porque Jesus combina com festa. O primeiro milagre de Jesus, você sabia que foi numa festa? Foi num casamento. Jesus tem uma festa para você todo dia. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Eu não sei como você veio para essa conferência. Eu não sei o que ficou na sua casa. Talvez você diga, pastora, você não sabe o que eu estou enfrentando na minha casa. O que eu tenho que enfrentar, pastora, segunda-feira no meu trabalho. A conta que eu tenho para pagar. O que eu tenho, pastora, para resolver. Mas eu quero te afirmar hoje que é possível ser feliz, independente do que você está passando. Porque Deus quer que você seja feliz, independente das circunstâncias. Porque a alegria do Senhor é a sua força.
E como desfrutar essa alegria diária? Eu quero te dar algumas dicas. E a primeira é: valorize as coisas simples. Eu queria que você repetisse após mim. Diga assim: eu preciso valorizar as coisas simples. Às vezes eu tenho uma dosinha de alguns maridos. Eu sei que não é para nenhuma mulher aqui, graças a Deus. Mas a gente está no ministério, temos essa igreja local há 26 anos, ministrando aí para casais. E sabe, às vezes me dá uma dó. Eu me lembro, nós tínhamos um irmão na igreja, que toda vez que a esposa ligava para ele, ele colocou o toque da sirene. Aí, quando começava a sirene tocar, ele atendia. Gente, silêncio, silêncio. Alô? Ele ficava tenso, coitado. Mas o que ele passava realmente... sabe aquelas pessoas que dizem assim, vai para o céu direto? O negócio era forte, Brasil, era forte. Por quê? Porque o que ele via dentro de casa era uma situação complicada. E sabe, às vezes nós, mulheres, nós precisamos nos conscientizar que nós temos o poder. Eu queria que você falasse para a mulher que está do seu lado, diga assim, você tem o poder. Mas fala com cara de profeta. Pega o seu dedinho e fala para ela assim, você tem o poder de levar alegria para dentro da sua casa. Nós mulheres, nós somos como um filtro. Sabe, todo mundo na família está bebendo a água do filtro, não passa por ele, somos nós. Você já percebeu que o dia que você está amufumbada, pastora, o que é isso? É um termo nordestino que chama de cara feia. O dia que seu marido pergunta, o que você tem? Nada. Que você acorda amufumbada, pode perceber, a casa toda amufumba. O menino começa a chorar, o marido começa a reclamar, até o cachorro começa a latir. Porque nós temos o poder. A Bíblia diz que a mulher tem o poder de construir ou destruir. Isso não é a responsabilidade do homem. O homem tem outras responsabilidades. Mas eu e você, nós podemos construir um lar feliz ou um lar triste. Um lar alegre ou um lar depressivo. E isso depende muito de nós. Alguns anos atrás, minhas filhas ainda eram adolescentes. E eu me lembro que eu estava passando uma situação muito difícil. E eu me lembro que aquilo quis me abater. E eu fui tentada por um momento, eu pensei assim, amanhã eu não vou levantar da minha cama, eu vou ficar o dia todo na cama. Sabe aquela sensação de não levantar? Tentação não é pecado. Eu fui tentada, confesso. Aí na hora o Espírito Santo falou comigo. Eu estava na sala de televisão, minhas filhas dormiam nos quartos na lateral. E aí o Espírito Santo falou comigo assim, Maírla, minha filha, está difícil? Senhor, está difícil demais. Aí ele falou, mas deixa eu te falar uma coisa, minha filha, porque ele é educado, o Espírito Santo é educado. Ele falou, sabe aquela pessoinha ali na frente, aquele do lado, esses que estão dormindo aqui? Eles estão te observando. Como você reage diante de uma adversidade? E eles vão te imitar amanhã. Você quer que as suas filhas fiquem prostradas numa cama na hora do momento difícil? Meu Deus, foi forte. Eu parei, falei, Senhor, então me ajuda. Eu de mim mesma não tenho forças. Mas naquela hora eu senti, porque quando a gente clama, como diz a palavra, ele faz forte ao cansado. E renova as forças do que não tem nenhum vigor. Ali eu clamei, me prostrei e eu acordei no outro dia, sorriso nos lábios e vamos embora. Como é que a gente vai seguir? É com fé. Então eu quero te dizer, querida, valorize as coisas simples, sabe? Às vezes a gente está levando a vida muito a sério. Às vezes o marido chega em casa, tira o sapato. Tira a meia, faz da coisa. Falta o marido falar, sim, senhor. Tem marido que não quer nem voltar para casa. Chega para o chefe e fala, ô chefe, aumenta as horas extras aí. Você é mais bonzinho que a patroa.
Porque a patroa está levando tudo muito a sério. Irmã, deixa eu te falar uma coisa. A vida passa muito depressa. Pastora, você está dizendo então que eu tenho que chutar o balde e deixar tudo correr? Não. Nós precisamos ser pessoas responsáveis, pagar nossas contas, deu a palavra, cumprir a palavra, tudo bonitinho. Mas eu estou falando do desequilíbrio, do exagero. Porque o diabo, ele é o senhor do desequilíbrio. Ou não liga para nada, ou o mundo está acabando. Equilíbrio. E isso, se a gente valorizar as coisas simples. Eu me lembro, um dia da família, sempre cuidando muito ali, a gente cuidando da roupa de cama, a casa arrumadinha, tudo certo. Um dia eu falei, você quer saber? Hoje eu vou ter um momento especial com os meus filhos. Não sei se aqui em Londrina tem. Eu parei o carro numa banca de morango. Comprei umas 5 caixas de morango. Cheguei em casa, lavei, limpei, abri uma lata de leite moça, aleluia. Coloquei na bacia, os meus eram pequenos. Chamei e falei, ei, todo mundo, vem para a cama da mamãe. Peguei colher para cada um, uma bacia para a gente. Vamos agora, a gente vai sentar, comer morango e assistir um filme legal. E eu me lembro que uma filha minha falou, mamãe, mas vai sujar a coxa. Eu falei, hoje pode. Hoje pode. Tem que ter dia que pode. Tem que ter dia que o menino pode ficar com o pé sujo. Olha, querida, valorize as coisas simples. Valorize o bilhete do seu filho. Valorize o abraço do seu cônjuge. Valorize aquilo que Deus tem colocado diante de você. Porque isso tem o poder de trazer alegria. Segunda coisa que eu quero te falar. Pare de se preocupar com o amanhã. Repita após mim, eu preciso parar de me preocupar com o amanhã. Olha aí. Esse texto é forte. Jesus falando para nós, a gente conhece esse texto, Mateus 6:34, que fala assim, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Sabe por que muitas de nós, a gente tem perdido a alegria? Porque a gente fica se preocupando demais. Eu terminei uma agenda dessa, eu me lembro, um dia, no Rio de Janeiro, de família, e aí uma irmã me chamou no final, falou, pastora, por favor, você pode olhar para mim agora, orar por mim? Eu queria que você orasse, pastora, pelo meu filho, pela adolescência dele. Eu falei, claro, querida, cadê seu filho? Ela falou, não, eu estou grávida. Eu fiquei pensando, como assim, né? Mas aí, glória a Deus, amém, irmã, Jesus já fez. Ela estava preocupada com a adolescência do filho. E sabe quantas vezes nós temos um vício mental e o inimigo tenta entrar nisso também, preocupada demais com o amanhã. Como vai ser o amanhã? Ai, meu Deus, e se eu morrer? Ai, meu Deus, e se meu marido me trair? Ai, meu Deus, e se eu ficar sozinha? Ai, meu Deus, e se eu pegar esse voo e morrer? Irmã, não se preocupe com o dia de amanhã. O amanhã vai trazer os seus cuidados. Tinha uma mulher que ela tinha medo da casa ser assaltada. Todo dia à noite, ela falava para o marido, já trancou tudo? Já trancou a casa? Já trancou as janelas? Ele falava, já tranquei. Ela falava, vai lá trancar de novo. E tal. Ela ficava no pé do marido, ela tinha um medo de ser assaltada. E aquela coisa. Aí, um dia, eles subiram, o marido fez todo aquele percurso de novo. E eles estavam no piso de cima de casa e ouviram uns barulhos lá embaixo. Abrindo a porta, abrindo a janela. Amor, acho que alguém entrou aqui em casa. O marido desceu e tinha um homem encapuzado na cozinha. Aí quando o ladrão ia sair correndo, ele virou e falou assim, não, senhor ladrão, pode ficar tranquilo, a minha mulher já está te esperando há 20 anos. Sabe o que a Bíblia diz? Que aquilo que ele teme lhe sobrevém. Deus não te deu espírito de medo, mas espírito de poder, de amor e de equilíbrio.
Em nome de Jesus, coloca a mão na tua cabeça. Vamos fazer uma oração de libertação agora. Vamos fazer uma oração por nós. Em nome de Jesus, todo espírito de medo sai da minha vida. Eu recebo confiança e coragem no Deus que está aqui. E amanhã, quando eu precisar, estará comigo também. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso. Há em torno de 2 anos atrás, eu estava me preparando para uma cirurgia. E aí, o médico pediu aquela bateria de exames, 1000 exames. Eu ia fazer a cirurgia na segunda-feira. E eu estava recebendo o último exame na sexta. Porque a minha médica não gostou de alguns resultados, a minha mastologista. E aí ela estava ali. E eu fui receber aqueles exames, estava sentada diante dela. A secretária, eu estava na recepção, chegou e falou assim: Maírla, você está acompanhada? Eu sou avoada, aleluia. Eu falei, tô. Minha mãe quis, porque quis ir comigo. Eu falei, minha mãe está aqui. Ela, então tá. A médica me chamou. Quando a médica me chamou, ela falou, Maírla, eu recebi os seus exames da biópsia que você fez do seio esquerdo. E eu quero te falar. Nós vamos agora para essa cirurgia abaixar os flaps. Eu até sou professora de inglês, nem entendi nada do que ela estava falando. Porque você deu positivo para câncer de mama. Eu confesso para você que eu pensei que ela estava falando para uma pessoa atrás de mim. Quase que eu faço assim, hã? Eu? Doutora, eu dei positivo para câncer? Como assim? Jamais. Jamais eu imaginava que isso poderia acontecer comigo. Eu confesso para você. Porque afinal, eu sempre, a irmã aleluiada, a irmã da oração, que está ali servindo ao Senhor, jamais eu imaginava que isso poderia acontecer. Mas, sabe o que aconteceu? Eu recebi aquele resultado. E foi tão impressionante, tão impressionante. Eu vou mostrar para você daqui a pouquinho as fotos. Porque naquele momento, Deus veio sobre mim com um amparo inimaginável. As portas se abriram, eu sou cidadã italiana, e se abriu uma porta para eu fazer o tratamento dos melhores, ele está entre os 3 melhores institutos de câncer do mundo, chamado IEOE ali em Milão. Pode mostrar aí o slide. E aí, as portas se abriram de uma maneira sobrenatural. E em menos de 2 meses, eu fui operada. Se passaram 4 meses, eu não tive indicação para químio, porque ele era bem pequenininho. Eu fiz a radioterapia, ali meu marido comigo. E eu posso dizer para você que hoje eu estou completamente curada. Graças a Deus. Pastora, como foi esse momento? Eu tive tudo o que eu precisava. Eu tive assistência emocional, eu tive assistência espiritual, eu tive até assistência financeira, porque, sabe, Deus fez uma coisa tão grande, que hoje, eu e meu marido e 2 dos meus filhos, os outros 2 moram no Brasil, nós estamos morando na Itália. E o nosso ministério tem alcançado a Itália e a Europa para a glória de Deus. Às vezes, Deus vai permitir situações na nossa vida que a gente vai perder o controle. Mas nós precisamos estar conscientes que eu posso perder o controle, mas Ele nunca vai perder o controle da sua vida. E quando você precisar, nesse momento mais forte, Ele vai colocar pessoas para cuidar de você. Gente, agora você imagina morando na Itália, 6 vezes mais. Como é que a gente ia viver lá? A gente não tinha condição financeira. Deus levantou os mantenedores, chamava a gente, Ricardo, vou pagar seu aluguel esse mês. E a gente, olha, fulano, eu vou pagar seu aluguel, eu vou cuidar de você. Eu me lembro de uma pastora, ela foi a minha pastora de jovens.
Eu não tinha contato com ela há muito tempo. Ela me mandou uma mensagem, porque ela já tinha passado pelo câncer. E só sabe, às vezes, quem passa. E ela falou, Maíra, eu vou fazer uma campanha com você de 30 dias de oração, de ministração. Sabe, muitas vezes são nesses momentos que a gente vê, em todo tempo se ama um amigo, mas na angústia se faz o irmão. A gente descobre pessoas tão especiais na nossa vida. A gente vê a provisão de Deus de uma maneira tão espetacular. Sabe, no meu amanhã, Deus estava lá, cuidando de mim e fazendo todas as coisas que eu precisava. Então eu quero te dizer, minha querida, não fique preocupada com o amanhã. Jesus, ele já disse, o amanhã, ele vai trazer o seu próprio mal, né? Você tem, olha, viva a sua vida hoje, porque no amanhã Deus vai estar cuidando de você. Você pode dizer glória a Deus por isso? Terceira coisa que eu quero te dizer, uma coisa que rouba muito a alegria das mulheres é isso aqui, ó. A gente precisa decidir abrir mão da mágoa e do ressentimento. Eu queria que você falasse comigo, eu preciso decidir abrir mão da mágoa e do ressentimento. Eu vou te dar uma notícia, eu não sei se você está ciente disso, mas eu vou te dar uma notícia hoje, assim inovadora. Você vai se chatear com seu marido. Você vai se chatear com seus filhos. Esses que você cuidou, cresceu, dando Yakult, Danoninho, cuidando onde eu chegar. Mamãe, eu quero tal coisa, eu quero tal coisa. Como assim? Sabe, você talvez vai se chatear com a irmã da sua célula. Vai se chatear com alguém da igreja, do trabalho. Teve uma pessoa que falou, pastora, eu queria uma igreja melhor. Eu queria uma igreja, sabe? Pessoal mais convertido. Eu falei, perfeito. Irmão, o dia que você achar uma igreja perfeita, você vai entrar nela, ela deixou de ser perfeita. Porque nós somos imperfeitos. E Deus vai usar a pastora Mônica para trabalhar na minha vida e me usar para trabalhar na vida dela. É isso. Porque nós somos diamantes brutos. Sabia que o diamante, para ser usado, ele tem que ser lapidado. E às vezes Deus vai usar essa pessoa que você diz, quando ela está entrando na igreja, você fala, sangue de Jesus tem poder. Aí, quer ver uma desculpa? Tem gente que fala assim, eu coloquei aqui, nem coloquei você precisa perdoar, porque às vezes tem gente que fala assim, eu perdoar, pastora? Sangue de Jesus tem poder. Pastora, está todo mundo perdoado. Mas sabe o que acontece? A irmãzinha está entrando na igreja, não olha na cara dela. Fala, pastora, eu só ignoro. Eu conheci uma mulher que ela dizia o seguinte, ela não é cristã não. Ela dizia o seguinte, olha, Maírla, eu tenho um cemitério na minha cabeça. Pisou na bola comigo, mato, põe no cemitério, morreu. Tem muito crente assim, matando os outros. Mas você sabe que quando você mata, você que morre. Por isso que Deus falou que a gente precisa perdoar. Não é ai pastor, eu não estou sentindo. Eu vou te dizer, você não vai sentir vontade de perdoar essa pessoa. Seu marido fez o que não devia, você vai sentir vontade de matar. Você vai sentir vontade de pagar com a mesma moeda. O filho fez uma coisa, essa pessoa na igreja talvez te deu cano. Na igreja, pastora, Deus... Sabe o que acontece? Deus traz aqui o fofoqueiro para ele parar de fofocar. O que faz falcatrua para parar de fazer. A igreja é um hospital. Aí amanhã o fofoqueiro não fofoca mais, porque ele foi para o encontro com Deus, está na célula, está transformado. Aí no domingo próximo se converte outro fofoqueiro. Aí o que ele tem que fazer? Amar. A Bíblia diz, suportai-vos uns aos outros em amor. Perdoar não é sentir. É o alfabeto do crente, né? O alfabeto normal é A, B, C, D. E o do crente é obedecer. Por que, pastor, eu vou perdoar? Porque você foi perdoado. E eu aprendi uma coisa, como eu não vou sentir mesmo, é que nem quando você vai pular
eu me lembro, eu recém-casada, eu aprendi com a minha mãe não é cristã até hoje, mas é uma mulher linda, maravilhosa. Mas a minha mãe, quando ela ficava com raiva do meu pai, ela ficava uma semana sem conversar com ele. Ela ficava ressentida, magoada. E eu, recém-casada, eu aprendi aquele comportamento sem perceber. E aí, quando meu marido me chateava, o que acontecia? Eu amarrava o burro. Só que eu, já recém-casada, comecei a perceber que meu marido estava se afastando de mim. Porque chegava em casa, ele falava, como é que você está? Eu, bem. Não tratava ele bem. Eu estava sempre ressentida, magoada. E Deus falou comigo, Maírla, se você, minha filha, não melhorar essa carinha sua... Porque eu orava, sabe o quê? Jesus! Olha... Eu me lembro, eu era líder dos casais na igreja, né? Recém-casada. Nós fizemos um culto de oração, mas foi ungido esse culto de oração. Qual era o pedido de todas as mulheres do Ministério de Casais e Culto de Oração? Senhor, muda o meu marido. Era a nossa oração. Eu dizia, Deus, muda ele. Pai, transforma ele. Meu Deus, e um dia eu estava chorando, dizendo, Senhor, eu me lembro que eu cheguei para o meu marido, e porque meu marido ele tinha uns 2 anos de convertido, ele era convertido, aleluiado, mas estava se convertendo. Eu estava mais tempo na igreja, e eu me lembro que ele chegava em casa, eu falava, já orou? Já leu a Bíblia? E meu marido, ele é sanguíneo hemorrágico, eu sou devagar quase parando, e ele é agitado. Eu sou meio X, ele é 2X. Você imagina isso há 30 anos atrás. Eu comecei a cobrar. Já orou? Já leu a Bíblia? Um dia ele falou assim para mim. Para de perguntar se eu já orei a Bíblia. O dia que eu quiser orar, eu oro. O dia que eu quiser ler a Bíblia, eu leio. Ah, gente, eu fiquei tão magoada. Eu fui para o meu quartinho de oração. Falei, Senhor, Tu estás vendo? Eu quero te ajudar. Não está dando certo, Pai. Muda este homem. E quando você tem visão espiritual, eu tive uma visão. Um bolo que crescia e vinha uma mão que estragava o bolo. O bolo crescia, uma mão que estragava o bolo. Eu falei, sei o que é isso? Ele falou, é você, Maírla. Eu estou tentando fazer na vida dele, mas você está me atrapalhando. Minha filha, não é por força nem por poder, é pelo meu espírito. Deus está falando na terra. E o Senhor disse, olha, minha filha, eu vou fazer. Eu falei, tudo bem, então o que eu tenho que fazer? O Senhor disse, perdoe. Seja uma mulher feliz dentro de casa. Ah, minha filha, a minha alegria, a sua força. Gente, no início foi tão difícil. Ele chegava do basquete, eu tinha feito a janta 7 horas da noite, ele chegava 9 horas. Eu falo, mas que falta de consideração. Ele chegava e o Espírito Santo falava, alegria, alegria, alegria. Ele chegava, oi amor, quer que eu esquente a janta para você? No início, que eu comecei até uma reação diferente, um dia ele me perguntou, você está bem? Falei, estou ótima. Às vezes nós precisamos reclamar menos e clamar mais. Mulher, Deus vai fazer o que você não pode fazer. A Bíblia diz que a mulher que agrada a Deus é uma mulher que tem um espírito manso e tranquilo. Ela tem um grande valor diante de Deus. Pastora, não dou conta. Com a ajuda do Espírito Santo, a gente dá conta. Não vai ser da noite para o dia, mas nós vamos fazer uma oração aqui hoje, Deus vai fazer. Deus vai fazer na tua vida e na tua casa. E sabe qual é o testemunho? Quando eu desisti de querer ser o Espírito Santo Júnior, quando eu desisti de ser a 4ª pessoa da Trindade, Deus mudou meu marido, Jeová. E hoje, ele é o meu pastor. Tem hora que eu falo para ele,
Eu quero um gabinete com você. Mas é um gabinete hot, aleluia. Lê o livro que você vai entender, vaso. Deus faz. Aí eu quero aproveitar e dizer, irmã, seja feliz. Só abrir um parêntese aqui, não está nem no meu sermão essa parte, pastora. Mas eu vou falar. Eu tenho certeza que você saindo daqui com essa palavra, pastora, a partir de hoje eu vou ser uma mulher mais feliz. Faça esse homem feliz também, vaso. Tem homem, sabe como é que ele vai ser mais feliz? Você parando de dormir de calça jeans, mulher. Tem mulher que eu garanto que se chegar em casa desse congresso e falar para o marido, amor, vai aqui em Londrina, numa loja de lingerie, joga a camisa desses políticos fora em nome de Jesus. Para de andar dentro de casa, irmã. Tem mulher que sai para trabalhar. Linda, cheirosa. Chega em casa, começa a desmontar. Tira o sapato. Prende o cabelo, tira a chapa. Pega a vassoura. O marido fala, vai voar. Irmã, deixa eu te falar uma coisa. É dentro de casa que você tem que estar top. Ó, fora de casa, decente. Dentro de casa, vou te contar um segredo. Eu sou indecente. Meu marido ia chegar de viagem, eu já colocava o shortinho apertado, levantava aqui. Um dia meu filho falou, o que é isso, mãe? Eu falei, cala a boca, teu pai está chegando. Eu tenho certeza, você chegar nessa conferência, na tua casa, e falar, amor, hoje eu tenho uma conversa séria com você, mas vai ser debaixo dos lençóis. Esse homem vai na igreja domingo, que ele vai falar, o que tu ouviu nessa conferência? Eu tenho que ir nessa igreja. Irmã, seja feliz e leve alegria para esse homem, que o homem fica feliz. Ele fica feliz quando o mistério acontece. Quem entendeu, glória a Deus. Perdoe. Jesus fala para mim e para você, Colossenses 3,13. Olha o que diz a palavra sobre o perdão. Suportai-vos uns aos outros. Vai ter que suportar. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai. E a última coisa que eu quero te falar é busque a sua presença. O Salmo 16 diz, tu me farás ver os caminhos da vida. Na sua presença, a plenitude de alegria. Quando a gente está cheia da presença de Deus, a gente leva alegria para a nossa casa. Lá na Itália, teve um dia que eu sentei na minha cama para descansar um pouquinho. Eu sentei e, de repente, parece que meu quarto foi inundado de uma glória. Porque lá os demônios são diferentes, mas a glória de Deus também é diferente. É interessante. E aí eu senti uma glória. E eu senti como se o colchão abaixasse. E uma pessoa sentada do meu lado. E aí o Espírito Santo falou comigo. Maírla, eu nem estava pensando nisso. Você vai começar a radioterapia semana que vem. Mas minha filha, a minha presença irá contigo. E eu te darei descanso. Assim foi. Eu fiz a rádio. Foi tudo tranquilo, Deus colocou pessoas muito legais, profissionais incríveis. Sabe, eu quero te dizer, quando nós estamos cheios da presença de Deus, ninguém pode roubar isso de você. Jesus disse isso. Marta estava ansiosa, preocupada. Maria parou tudo. Foi para os pés de Jesus. E tem gente que... Marta ficou incomodada com aquilo. Jesus falou, Marta, Maria escolheu a boa parte. Ela está plena da minha presença. E sabe, quando você escolhe essa parte, ninguém pode roubar isso de você. Hoje, Deus tem uma unção de alegria sobre você e a sua casa. E Jesus queria tanto que eu e você nós fôssemos felizes, que uma dos seus últimos sermões com os seus discípulos, aí em João capítulo 15, Jesus ele disse, eu estou falando tudo isso para vocês,
para que a alegria... Olha a conclusão, pode colocar aí, por favor, João capítulo 15. Jesus, ele disse, eu tenho lhes dito essas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Jesus quer ver você feliz, sorridente. Pastor, eu não estou sentindo. É uma decisão. Deus está com você. Ele tem essa alegria para encher o seu coração. Vamos só recapitular. Deixa eu colocar o último aí. Caminho para a alegria diária. Você vai falar para mim. Em primeiro lugar. Em segundo lugar. Em terceiro lugar. E em quarto lugar. Amém. Eu queria que você... Pode deixar aí nesse slide. E eu queria que você fechasse os seus olhos. E você desse um retorno a Deus dessa palavra. Nós vamos adorar ao Senhor. Quando eu estava orando, pedindo ao Senhor um rema para compartilhar com você uma palavra nessa conferência, Ele me disse, Maírla, eu quero que você fale sobre alegria. O diabo ladrão tem roubado a alegria de algumas das minhas filhas. E eu não quero que elas aceitem mais isso. Elas estão fracas. Sabe por quê? Porque elas estão abrindo mão da alegria. A alegria do Senhor, a sua força é. Então nós vamos adorar a Deus nessa hora. E eu queria que você colocasse sua vida diante de Deus e desse um retorno a Deus desta palavra, porque Ele está aqui. Fale com o Senhor. O que mais falou ao seu coração, o que mais ministrou ao seu coração. Eu queria que você falasse com Deus e desse um retorno ao Senhor nesse momento. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, porque Tu estás aqui. Obrigada pela Tua presença, Senhor, pelo mover do Teu Espírito. Hoje, Espírito Santo. Há uma unção de cura emocional aqui hoje. O Senhor quer curar corações. Você talvez tenha passado uma situação muito difícil, você está tentando e não está conseguindo. Mas eu quero profetizar, o bálsamo do Senhor vai ser derramado no teu coração. E você vai receber uma unção da alegria do Espírito. Da alegria do Espírito Santo. Que na sua presença há plenitude. A plenitude. A plenitude. Hoje eu vejo mulheres que entraram aqui com fardos pesados. Deus me mostra carregando fardos pesados. E o Espírito Santo está te fazendo um convite. Filha, vem a mim. Você que está cansada e sobrecarregada. Jesus te diz, e eu te aliviarei. Toma sobre você o meu jugo e aprende de mim. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.